Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca. Glória a Deus. Povo de Deus, nós estamos começando mais um episódio do Desperta, Arapiraca. Hoje estou recebendo uma convidada especial, mas coloca especial nisso. Ela que está formando para ser terapeuta de mulher, ela que é teóloga e enfermeira. Hoje eu estou entrevistando a nossa querida irmã Iris Marques, que por acaso é a minha querida esposa. Ela é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca, e nós estamos recebendo essa mulher de Deus. Com certeza vai ser uma entrevista maravilhosa. Iris Marques, seja bem-vinda, Deus abençoe. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Olá a todos. Eu estou muito feliz, né, por esse momento estar acontecendo pela segunda vez aqui. Pois é. E muito obrigada pelo convite, pelo honroso convite. E eu estou muito feliz. Vamos desvendar várias coisas, várias curiosidades muitos também. Mistérios muitos mistérios. serão desvendados. Pois é. Obrigada, meu amor. Muito bem. Essa é uma entrevista que eu tô nervoso, viu? Tem uma mulher tão linda assim na minha frente. Olha pra Mas, como eu sempre faço, entrevistando aqui meus convidados, né? Nós queremos não conhecer apenas a pregadora Iris Marques, mas saber um pouco da sua vida, seu testemunho, a obra que Deus tem feito na sua vida. Então, a minha primeira pergunta, que eu sempre faço para o pessoal, é essa. Você já nasceu no berço cristão? Ou se você se converteu com o decorrer da sua vida, do seu tempo? Como é essa sua vivência com Cristo? Que momento você decidiu seguir a Jesus? Pois bem, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Como eu conheci a Cristo? Sim. E, na verdade, eu sou de berço, né? O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E tenho hoje 35 anos de idade, são exatamente os 35 anos amando o Senhor, sendo filha do Senhor, filha dele, do Senhor. E são 35 anos de uma trajetória linda, com lutas, vitórias, desafios, histórias, testemunhos e de experiências com Deus. Muitas experiências. A gente vê que é uma mulher convicta quando já começa a dizer a idade, né? Não tem medo de revelar a idade. 35 anos, bem vividos, na presença de Deus. Mas maravilha. Não dei muita ênfase na minha idade, não, né? Mas que privilégio, né? Nascer num berço cristão, ter esse aprendizado desde a infância. E a gente conversando sempre, como a minha infância foi um pouco diferente da sua, eu tive a oportunidade de assistir vários tipos de desenhos, filmes, etc. E você, na sua infância, já foi mais criada dentro da igreja. E, digamos, a esse tempo atrás, existia um certo peso, né? Sobre a questão de assistir televisão, ouvir rádio, acesso à internet. Então, como foi assim a sua infância na presença de Deus, na igreja, sem ter acesso a essas coisas que são tão normais hoje nos nossos dias? Eu digo que a minha infância sempre, para alguém quando me pergunta, né? Você não teve infância? Tive. Acho que foi uma infância muito bem vivida, muito bem aproveitada, né? Mas assim, com experiências a cada dia. Como eu falei, nasci no berço evangélico e desde do meu nascimento nós fazíamos parte da Assembleia de Deus, Missão. E há mais de 31 anos fazendo parte dessa igreja, realmente foi muitos desafios, né? Cresci num lar cristão, um pouco rigoroso, também pelo fato de meu pai ser pastor de congregação, né? Dirigir a congregação desde quando me entendo de gente. Manda um abraço pro sogrão, pastor Irineu. Deus abençoe. Te amo, viu? E os meus pais, né? Assim, a figura do meu pai, assim, foi muito forte na minha infância, na minha adolescência, na minha vida.
E eu seguia assim, observava todos os passos dele, eu acompanhava toda a trajetória ministerial também dele. Eu me lembro que eu sempre ia junto com ele, né, quando criança, às vezes quando meu pai podia ainda se deslocar a pé da nossa casa até a igreja, eu sempre estava acompanhando ele. E nós morávamos por trás da igreja, praticamente, né? Dava uma volta da nossa casa para chegar na Quase igreja. vizinha, né? Exatamente, quase vizinha, mas andava um pouquinho, uma rua de uns 150 metros, mais ou menos. Então, se eu não fosse pro culto, eu estava ouvindo o culto em casa, porque dava para ouvir, né? Eu nasci, vivi toda a minha infância assim, ouvindo a palavra de Deus, porque quando não estava no culto, mas quando tinha programação no culto, de ensaios, outras coisas a gente ouvia, Era né? bastante envolvida com a Era obra bastante. e a sua rotina diária, mesmo sendo uma jovenzinha, uma criança, depois uma jovenzinha, era ajudar, né, no trabalho, né? Seu pai tinha comércio, estudava, Isso, trabalhava. estudava, trabalhava. Falando um pouco mais da obra como cristã, né? Como cristã, desde cedo, muito criança ainda, já cantava com as crianças, já regia grupo de crianças, era maestra de crianças. Então, a gente tinha uma igreja muito animada, tinha uma igreja, não, a igreja que a gente fazia parte, né? Era uma igreja muito animada, muito Sim. avivada. E desde cedo eu me envolvi muito cedo na obra de Deus, no reino, no serviço do reino de Deus. Era maestra de crianças, depois fui crescendo, fui professora de crianças, né? Passou cada fase, né? Cada Eu etapa. participei de todas, a Assembleia de Deus, né? A igreja que eu fiz parte, e sou muito grata a Deus por isso. Foi uma escola para mim, Sim. foi uma escola. Então eu participei de todos os Todas as grupos funções, e todas as grupos, funções, setores. atribuições da Sim. igreja, né? De reger, dirigir culto, tudo, tudo, E tudo. isso te ajudou na experiência que você carrega hoje como uma Com líder de certeza, mulheres da com igreja? certeza, com certeza. A gente sabe que cada dia é uma experiência, né, amor? A gente sabe que todos os dias a Sim. gente vive uma experiência muito nova. Mas o que a gente aprendeu e vivenciou lá atrás, a gente carrega uma bagagem muito boa de experiência, de responsabilidade, de compromisso com o reino de Deus, com o Senhor. Então, assim, valeu muito a pena e vale muito a pena. Isso sobre aqueles obreiros ou pessoas que chegam e falam: Ah, meu chamado é para ser pregador, meu chamado é só para evangelizar. Você acha interessante essas pessoas aceitarem as funções que lhes são dadas, para que elas possam ter bagagem espiritual lá na frente? Ou Eu, cada acre- um vai especificamente naquilo que se sente bem? Na verdade, eu acredito assim que Deus não revela exatamente qual é o propósito dele, não Sim, revela exatamente. À medida da nossa caminhada com Cristo, ele vai revelando a vontade dele, ele vai revelando o propósito dele para as nossas vidas, né? Então, assim, eu acredito que toda oportunidade que Deus nos dá na obra dele é de extrema valia. Porque se eu tivesse escolhido o que eu queria fazer lá atrás, talvez eu não estivesse hoje no lugar onde eu era cantar estou. ou pregar? Ah, É, o Senhor sempre me deu novos sempre desafios, né? Eu fui professora de escola bíblica dos jovens, de adultos, de crianças. Eu aprendi tudo. Então, assim, tudo, não, muita coisa. Então, o que eu faço, desenvolvo hoje, tem um peso muito grande de uma bagagem que eu Uhum. carrego assim lá atrás que eu aprendi. Então, tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, eu acredito que é É uma válido, forma né? de é válido e é também uma obediência ao Você é Senhor. aquilo que foi construído no decorrer da sua Isso. vida, né? Porque se eu fosse só escolher as coisas que eu gostaria de fazer, as coisas que eu tivesse afinidade, então seria um caminho muito fácil. Uhum. Seria um caminho muito Você não maravilhoso. se Então, desafiaria, né? exato. E Seria muito não cômodo. cresceria tanto quanto. Às vezes a gente diz: "Ah, eu não nasci para isso". Cada um tem um dom, um chamado, são coisas diferentes, mas Sim, são sentidos semelhantes. O dom, a chamado, o talento, a vocação, vocação. né? Mas, assim, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, muitas vezes a gente não tem a capacidade, mas com a Uhum. obediência, Deus nos dá a capacitação, né? Muito bem. Quando Deus escolheu Moisés, ele estava no deserto. Ele não tinha nem a habilidade de falar com Faraó mais, porque ele estava tanto tempo sozinho, sem
trocar uma conversa boa com uma pessoa de uma alta patente. patente. Alguém do Então, Egito, principalmente, né? então Tava Deus longe. foi preparando, Deus foi moldando como ele poderia falar com a família dele, com o povo de Israel, até mesmo com o faraó. Então Deus foi treinando ele. E assim, a nossa vida cristã é obediência ao Senhor. Quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente se entrega, mais ele vai nos capacitando para uma obra maior e sempre nos surpreende. Você sentiu em algum momento específico que tinha um chamado de Deus? Ou estava levando assim a sua infância, a sua juventude com naturalidade? Estou sendo criada na igreja, estou indo fazer só o que meu pai me solicita, né? Qual foi o momento que você sentiu? Não, de fato, eu nasci para isso, para fazer a obra. Eu amo Eu, fazer a obra. é aquela frase que eu falei no início. Quanto mais você se entrega, mais Deus vai revelando. É isso aí, para mim é muito nítido, porque assim, eu nunca imaginava hoje que pudéssemos pastorear uma igreja. Eu nunca pude imaginar, nunca. E como foi mesmo que você perguntou, amor? Tá corta, viu? Algum momento específico, algum momento específico. Se eu já sabia, não era? Sim. Você sentiu esse chamado, né? A ideia é ser um pouco descontraído mesmo, porque se eu for levar muito a sério, eu acabo que ficando muito tenso. Como é que eu sei, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer mais sobre o Senhor, né? É por isso que a Bíblia fala lá em Oséias, né? Sim. Prossigamos em conhecer ao Senhor, mais o Senhor. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a minha trajetória da infância até o dia de hoje foi algo que eu prossegui, né? Eu continuei nos caminhos do Senhor e Ele foi me revelando a vontade dEle, né? Bem. Mas, assim, eu desde criança, desde adolescente, Deus sempre usava outros pastores, pregadores, quando ia lá na igreja, de outros lugares, quando eu visitava alguma igreja também, que meu pai ia pregar. Deus sempre usava alguém lá e orava, né, em mim e colocava a mão na minha cabeça e sempre dizia, Deus tem um chamado na sua vida. especial na sua vida. Você vai pregar o evangelho, você vai pregar a minha palavra. E assim, isso foi sempre muito forte. Deus sempre me lembrava que tinha algo especial para mim. Então você nunca sentiu um peso, uma obrigação em estar fazendo a obra, ir para a igreja com seu pai, com sua família? Nunca. Sempre foi um prazer, uma vontade. Sempre tá chegando a hora do culto. Sempre foi um desejo. Sempre foi. Esse é um diferencial, né? Sempre foi algo assim que Deus sempre me deu leveza. Apesar das lutas e aflições que a gente tem, né, que a gente passa, inclusive é bíblico, mas isso nunca foi um peso assim que seria, ai, é o fim do mundo, eu vou morrer. Ai, meu pai, eu vou. Não. Sim. Eu me lembro que uma vez, quando eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e chegava o dia do culto, eu tava deitada. Já eram as 6 horas. E meu pai disse, olha, todo mundo vai para a igreja, ninguém vai ficar em casa. Então ele sempre foi, nisso ele foi assim, rigoroso. Incisivo, E né? foi incisivo, foi insistente. E Insistente. eu louvo muito a Deus pela essa insistência dele. Hoje eu agradeço, porque ele foi insistente e eu e os meus irmãos estamos na presença de Deus. E quando era hora do culto, ele disse, todo mundo se arrumando, bora, todo mundo levantando de onde estiver deitado aí, vai levantando, vai tomar banho, que vamos para a igreja. Então, assim, eu agradeço demais. Pai, muito obrigada por essa insistência. É algo muito raro, né? Você vê os pais, pastores, tendo os seus filhos, todos eles envolvidos na obra, mesmo já adultos, com suas famílias, com suas casas, né? Envolvidos na obra. Exatamente. Servindo ao Senhor. Então, quer dizer que aquela insistência teve um fruto, né? Um fruto, com certeza. E eu louvo muito a Deus, porque isso aconteceu na minha vida. O que poderia ter acontecido se não fosse essa insistência dele? Se ele não tivesse sido incisivo, se ele não tivesse sido persistente. Então, eu agradeço demais a Deus e a ele e a minha mãe também por não ter desistido de nós. São pessoas de oração. Pois é. Vou fazer uma pergunta a você que vai deixar você bem alegre agora. Diga, como foi que você conheceu esse homem maravilhoso na sua vida? Muita gente pergunta isso, Fala né, amor? Aí, como a gente se conheceu, meu Até pessoas assim que a gente não tem muito intimidade. Sim. Aí pergunta, como foi que vocês conheceram? A verdade, muita coisa acontece assim, e as pessoas dizem, foi do nada que esse casal tá assim. Na verdade, a gente tem história, né, amor? A gente tem história. Começou o seguinte, a gente estava no cursinho, né, pré-vestibular, eu estava tentando medicina e você estava tentando o CFO, né? Oficial do bombeiro. E aí eu estava no pré-vestibular, focada, né, em estudar para o vestibular.
E você apareceu e ficou me encarando, né? Tem Aquela encarada, uma né? frase que eu considero Você. muito. O local que você frequenta define muito do seu futuro. É. Nos conhecemos em um ambiente de estudo. Pois é, estávamos lá Pois estudando, é. né? Focados, pelo menos eu Encontrei estava uma bastante moça focada. trabalhadora, batalhadora da vida, E aí você chegou com uma pergunta, né, bem direta. direta. Sim. Ele estava só me encarando, você estava só me encarando o tempo todinho. Eu já estava ficando incomodada com esses olhares, né? É 17 para 18 anos, eu acho. Meu Deus, eu tô 17 querendo anos. estudar, esse menino tira o olho de mim. Eu tentando me concentrar em aquelas olhadinhas de vez em quando. Não, agora, né? Aí você chegou pra mim, a primeira Cursinho pergunta. pré-vestibular. Gente, isso faz É. mais de 17 anos. Né, amor? Foi. Isso faz mais de 17 anos, mas eu lembro como hoje a pergunta que ele fez a mim, Se lembra até em se preto e branco, né? dirigindo a mim. Aí você perguntou: Você é assembleiana? Eu disse, "Vixe, ele já sabe até que eu sou crente, então, né? Crente eu sei que você é. A pergunta é mais específica. Você é Foi. assembleiana. Eu disse, sou, né? Assim, toda tímida tal. Sou. E aí a gente foi conversando, não foi, amor? Foi conversando. Eu acho que um Sobre mês vestibular. sobre o vestibular. E aí, dentro de um mês, você foi lá fazer uma visita lá na igreja, né? Na Me Taboquinha. convidou para pregar, eu não sabia nem onde ficava a Taboquinha. Pois é. Aí tu chegou lá de Eu moto peguei táxi, um todo ônibus. suado, cheio de poeira. Peguei um ônibus, desci no Bálsamo. E agora, né? Não vai pra Taboquinha, desci. Aí fiquei esperando Primeira uma vez que moto você pra pegar. pregou foi na consagração, não foi? De jovens? Domingo de manhã, Foi salvo isso engano. mesmo. Aí você chegou lá e eu disse, meu Deus, já estava atrasado, né? Porque veio de ônibus, de moto, foi um trupé, como diz o ditado, Deixa eu né? virar pra câmera. Quando a gente quer, meu irmão, a gente dá um jeito, viu? Foi lá no sítio da zona rural, foi me encontrar. E a gente, dentro de um mês, já estava namorando, né? Você pediu permissão ao meu pai. Eu passei as etapas Aí como é mais que foi que o difíceis meu da pai vida, falou né? pra você disso? Né? Comecei a pregar, a gente começou a conversar e etc. E a gente trocava mensagem, naquela época não é como hoje não, irmãos. Era o que? Era Orkut, MSN, SMS, daquelas ligaçõezinhas que era uma ligação por 25 centavos, sei lá, um negócio lá Era. antigo. Tinha umas coisas dessa aí, que não é a facilidade de hoje, não. E Sim, aí tu chegou pro meu pai. então, aí a gente começou a conversar um pouco melhor, né? Foi. A gente não tinha oportunidade de se encontrar em Arapiraca, porque assim, ela é muito focada, estudava. Quando terminava as aulas, já tinha gente lá para pegar ela, para levar de volta, enfim. Aí quando a gente começou a conversar um pouquinho melhor no cursinho pré-vestibular, aí você tem que falar Sim, com deixa eu meu pai. contar aquele detalhe do pastor. Eu não sabia nem dirigir. Um amigo meu ia dirigindo Sim, para aí mim. como era tudo muito novo, né, amor? Assim, você era uma Sim. pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e dentro de um Sim. mês já pediu pra namorar comigo. Aí eu disse, você é crente de que igreja? Você é de que igreja? Ele disse, não, eu sou da Assembleia de Deus, missão do bairro Brasília. Eu disse, certo, quem é seu pastor? Pastor Ricardo Oliveira, né? Pastor Ricardo. Aí eu disse, falei para meu pai. Aí meu pai disse, minha filha, se eu fosse você, perguntava ao pastor Ricardo quem é esse rapaz, porque você nunca viu na vida esse rapaz. Então, Peça referências ao pastor referência. Aí eu disse, é mesmo, né, pai? Aí, como o pastor Ricardo também tinha uns filhos que estudavam lá no Domingos Rodrigues, que é onde eu estava também. Aí eu disse, pastor Ricardo, e foi pegar os meninos dele lá no colégio, aí eu aproveitei. Queria falar com o senhor um pouquinho. O senhor sabe quem é Klaus? Um rapaz moreninho que prega. Aí ele, sei, minha filha, sei. Eu disse, pastor, pois ele pediu para namorar comigo. Eu disse, minha filha, então aceite, minha filha. É um homem de Deus. Pastor Ricardo, muito um obrigado, rapaz. viu? Deus te abençoe. Foi. Dependeu da resposta dele, viu? Tá vendo? Aí ele disse, eu boto a mão no fogo por ele. Disse bem assim. Eu disse, meu Deus, bota a mão no fogo. Então o rapaz é crente mesmo. Eu era dedicado. Ele falou bem assim. Eu lembro, 17 anos atrás, Então, ele foi disse. uma confirmação, né? E aí foi uma confirmação, né? Começamos a namorar, noivamos, né? Não, Namoramos mas peraí, 2 uma anos. etapa muito importante, que foi a mesa redonda que eu tive que enfrentar, né? Para pedir a mão em namoro. Lá em casa não funciona desse jeito, não. Você tem que ir lá falar com meu pai. Aí eu fui, Taboquinha, levei um amigo meu, o Dinei, Isso. dirigia o carro do meu pai, e eu não Foi. sabia dirigir. Aí fui com ele, aí ele ficou lá esperando, e eu sentei e conversei com o pastor Irineu. Aí ele, eu tô sabendo que você tá de olho na minha filha, eu já falei com o seu pastor. Aí eu, foi mesmo? Foi. E o que é que você quer? Aí, bom, eu vim aqui para pedir a mão dela em namoro, né, pra gente conversar e
quero me dedicar, estudar, trabalhar, enfim. Ele não respondeu nem sim nem não, né? A resposta dele eu não posso impedir, né? Então, Deus abençoe vocês aí e ande certinho. E Aí Deus pronto, essa abençoou foi a mesmo, né? resposta. Agora, deixa eu contar um É, detalhe importante da minha juventude, né? sim. Quando eu era adolescente, eu sempre observava assim os passos do meu pai. Eu tenho ele como um homem tinha ele como já um homem de Deus e hoje continua esse homem de Deus que ele é. E eu olhava para ele e eu orava assim, Senhor, eu quero casar com um homem que seja pregador. Eu quero casar com um homem que seja um pastor assim, Uhum. seja temente a Deus como meu pai, seja uma Olha só. pessoa como ele, porque ele era um espelho para mim, um exemplo. É, né? E aí o tempo foi passando e Deus me presenteia com você, um homem de Deus, temente ao Senhor, Um né? magrelo com pá de orelha desse tamanho, assim, Amor, não revela. mas cheio de Deus, né? Esse era o E aí aconteceu, né, amor? é, Estamos casados há 14 14 anos. anos. Fizemos agora de 16 de janeiro. Temos 2 filhos lindos, para a glória de Deus. E pastoremos uma igreja abençoada, uma igreja viva, uma igreja amada. Muito E eu bem. sou muito feliz de compartilhar essa história ao seu lado com você. Amém. Obrigado. A gente vai Muito chegar feliz lá mesmo. em relação à igreja que nós pastoreamos. Quando nós casamos, então teve uma mudança. Eu tinha passado no Corpo de Bombeiros, né, da Bahia, e precisei fazer curso. Na verdade, a gente estava noivo, né, quando eu passei. E quando eu formei, voltei, a gente casou. Quando nós casamos, a gente foi morar em Aracaju. Então, o Uhum. primeiro desafio, né? E para você, como foi esse desafio de sair de perto dos pais, porque era muito intensa na obra, ajudando os pais no trabalho, né, no mercado, né? Essa moça, com 13, 14 anos de idade, já estava dirigindo Kombi, levando compras Os dos clientes. clientes lá na zona rural. Então, assim, bem... Eu, com 17 anos, sabia nem dirigir. Eu aprendi Aprendi a dirigir voltando, quando eu ia encontrar ela, namorando, né? Lá na Taboquinha, e voltava e o Dinei, agora você vai pegar um pouquinho. Então, eu aprendi a dirigir à noite na estrada de barro e eu desenvolvi nessas idas e vindas. Então, É, sair de Arapiraca e Paracaju, como foi esse desafio para você? pois é, um desafio grande, mas Uhum. eu acredito que aquele tempo que eu passei lá foi um ano, foram experiências assim, eu provei do cuidado de Deus, né? Deus cuidou de tudo, mesmo estando distante da família, mesmo estando ter que cortar o cordão, né, umbilical, Cortou o cordão umbilical. mas eu estava ao lado de um homem que sempre cuidou de mim, que sempre me amou, que sempre esteve comigo ao meu lado, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Então, assim, eu percebia todos os dias que Deus estava cuidando de mim. Eu não estava sozinha, eu estava com você. Eu não estava abandonada, desamparada. Você estava ao meu lado. Apesar de todas. Às vezes você ia trabalhar em outro estado, demorava 2, 3 dias para chegar por conta das escalas, né? Uhum. Mas eu sempre percebi o cuidado de Deus comigo. Então, assim, nós conseguimos superar Não é fácil e a tudo. gente vence com a presença de Deus. É, com a E presença de Deus. as experiências ministeriais em Aracaju, porque você cresceu ajudando seu pai no ministério. E agora você estava em uma situação totalmente diferente, né? Era sendo pastoreada por outros pastores e começou a desenvolver o seu chamado lá em Aracaju. Também Como lá. foram essas experiências para você? A gente não fica parado, né, na obra de Deus. Onde É chega, muito difícil você chegar em um lugar sim, e você ficar parado na obra de Deus. Eu falo no sentido da obra de Deus. Então, assim, quando chegamos em Aracaju, pouco tempo, a gente já começou também a se envolver muito na obra de Deus, né? Acho que foi com a coordenação dos jovens, não coordenando foi? jovens, né? Pois é. Um casal coordenava jovens. Isso. A gente não conhecia ninguém, a gente estava há pouco tempo na igreja, mas Deus nos deu esse desafio e Isso. nós aceitamos e agradecemos muito a Deus por isso, pelo que aconteceu, né? Pelaquela experiência. Então, a gente percebe assim, a gente percebe que Deus cuidou de tudo, Deus direcionou tudo, né? Tudo foi uma experiência para nós. Muito bem. Então, teve essa experiência de cuidar de pessoas, né? Lá em Aracaju, como dirigente de congregação, a gente foi para duas Também congregações, né? dirigimos congregações, você dirigiu, né? 2 Augusto congregações. Franco, 2, depois Barroso. Isso.
Aí Isso chegou o mesmo. tempo de voltar Pois é, para Arapiraca. Então, essas idas exatamente. e vindas, voltamos a Arapiraca em 2017. Foi. Né? A essa altura eu já estava na PM de Sergipe lá e voltamos para cá. Voltamos para essa terra porque Deus tinha uma promessa. Isso, Deus tinha um verdade. chamado Deus falou lá em nas nossas Aracaju vidas. que falou pra você, né? Você já contou esse testemunho aqui? Não, acho que não. Pois é. A gente tava num culto, era plano de Deus, na verdade, já retornar pra cá. Cláudio estava trabalhando lá em Aracaju, eu estava desempregada, tinha acabado de terminar a faculdade e não tinha Enfermagem, né? conseguido emprego ainda. Na verdade, eu estava trabalhando, era mundo, posto de Tava, saúde. posto de saúde. Estava Tava, trabalhando. trabalhando. Então, assim, pela visão humana, não tínhamos planos de retornar, porque eu estava trabalhando, você estava trabalhando, não tínhamos plano de voltar para Arapiraca, né? A O gente já mais velho estava, estava novinho, né? isso, a gente já estava se acostumando Isso. lá, né? Mas a gente passava por alguns problemas também, e nesse tempo, eu lembro que a gente estava passando por uma situação, não me lembro exatamente quais situações foram, mas a gente foi num culto no Gonzagão, Uhum. e lá o pastor estava pregando Gilmar Fiuza. É. E no meio da pregação, ele. Sim, aí você já tinha feito. A gente vai lembrando, né? Você Eu tinha tinha feito feito o concurso concurso para da São PM Paulo. de São Paulo. Tinha Você- sido aprovado e ia fazer só o teste físico. É. Uhum. E aí, você estava querendo ir para São Paulo, né? Porque seria um melhor para desenvolver o seu chamado. Mas eu não queria ir para São Paulo, né? E aí, nesse culto, que a gente já chegou no meio do culto, porque Sim. foi um culto assim, no ginásio. E a gente foi, vamos para esse culto. Aí a gente ficou sentado até num paralelepípedo, né? Porque É era muita gente. Era muita gente que Exato. tinha, e a gente ficou lá sentado, um do lado do outro. E no meio da pregação, Deus usou o pastor Gilmar Fiuza e disse: tem um jovem aqui dentro, neste lugar, que ele já está de malas prontas para ir para São Paulo. Mas eu vim de São Paulo Ela olhou para mim. para dizer para você, jovem, desfaça as malas, você não vai para São Paulo e também você não vai ficar aqui nessa cidade, você vai voltar para sua terra natal. E aí, Klaus, né, naquela ansiedade de querer ir para São Paulo, naquele desejo de ir para São Paulo, eu fiz bem assim, ó. Bati o cotovelo nele, Eu baixei a cabeça. uma cotovelada nele. E eu disse: Klaus, Não foi uma cutucada, não, foi uma cotovelada. Viu? uma cotovelada, né? Uma costela. E eu disse: Klaus, essa palavra foi para você. Aí ele: tá certo. Pois Deus foi confirmando semanas depois. E tudo estava direcionando para a gente voltar para cá. Abriu o concurso, abriu o espaço lá da loja para a gente, né, a oportunidade. Cumpriu-se a profecia, Cumpriu-se a né? profecia Eu não fui para dentro. São Paulo. Exato. Foi necessário que Deus frustrasse a minha vontade. Isso, o Eu seu vou falar para plano. você aqui, ó, a minha vontade, meu plano. Às vezes você tem um plano, um desejo tão grande no seu coração, aí vem Deus e frustra este teu plano, esta tua vontade, para que se concretize o plano dele e a vontade dele, que é maior. Então, às vezes, Deus fecha uma porta aqui, que para você é muito importante, e você chora. Mas você não está observando. Pelos olhos espirituais, Deus está abrindo, escancarando um portão enorme, que é o que vai trazer sucesso para a sua vida. Então, Deus não deixou que eu fosse para lá, para que eu pudesse vivenciar hoje o que eu estou vivenciando. Exatamente. E aí, dentro de 2, 3 meses, a gente voltou para Arapiraca, né? E Deus preparou tudo, tudo, tudo. E aí, o chamado foi desenvolvendo mais ainda, Sim. né? Então, assim, foi tudo propósito de Deus. Eu acho que não basta apenas fazer planos, mas perguntar sempre ao Senhor qual é a vontade dele. Senhor, o meu plano é esse, mas o Senhor está concordando com esse plano? É da tua vontade este plano? Não basta fazer planos. Uma pessoa que serve ao Senhor, ela tem que se submeter à vontade de Deus. E sempre será a melhor, sempre será a melhor forma. Muito bem. Aí, voltando para Arapiraca, né, 2017, então surgiram novas oportunidades. Eu vim para o bombeiro, passei no bombeiro daqui, e você trabalhando na loja, né? Era na loja de roupa infantil, passou um certo tempo. Aí entrou pandemia. Aí a pandemia foi um fator importante para que a gente tomasse algumas decisões. Como foi esse momento na sua vida? Assim, eu sempre falava para Deus, ou na verdade acho que era Deus que falava comigo assim, olha, essa loja
é por um tempo determinado. Um dia que eu pedir de volta, você não relute em devolver. Porque tudo que nós temos é do Senhor, né? Uhum. E eu sempre estava muito sensível a essa voz de Deus. Abrindo um parêntese aqui, certa vez, eu estava em uma cidade com o Klaus. Klaus foi pregar em uma cidade do interior de Sergipe. E Deus usou um profeta lá, um pregador, um pastor. E ele falou assim, minha filha, Deus está mandando lhe dizer, não perca a sua sensibilidade à voz de Deus. E aquilo ficou muito forte, ficou muito marcado na minha vida. Porque eu disse, meu Deus, como assim? Eu sempre estou falando contigo, o Senhor sempre fala comigo. Mas ele deu um detalhe. Não perca a sua sensibilidade em a voz de Deus. Porque Deus fala nos mínimos detalhes, na voz serena, tranquila, na brisa do vento, né? Deus fala muito assim, no detalhe. E ele disse, não perca a sua sensibilidade. E Deus sempre falava comigo, isso aqui vai ser um tempo. Essa loja aqui vai ser um tempo. E realmente cumpriu-se o tempo. Porque Cumpriu-se o tempo você era enfermeira, né? Era, mas não atuava. Não atuava. E no tempo que chegou para devolver a loja para o Senhor Jesus, foi o tempo que eu precisei obedecer e confiar nele. Ele disse, o que é que você tem? Você não quer trabalhar? Mas eu vou te dar mais tempo para você cuidar da minha obra. Realmente, com o comércio, não tinha como cuidar da obra como nós cuidamos Isso. hoje. E eu orava a Deus, Senhor, eu quero mais tempo para eu cuidar da tua obra. Eu quero ter mais tempo para cuidar da tua obra. E aí surgiu a oportunidade, eu vendi a loja, né? E Deus nos abençoou. Eu decidi optar trabalhar na minha profissão que eu era formada, sou enfermeira de formação, então eu disse, agora eu vou trabalhar. Passou-se alguns meses para Deus abrir a porta. Então, assim que vendeu a loja, não foi direto logo trabalhar. Eu precisei confiar na promessa dele. Saiu Vou lhe dar um a porta ainda emprego. tá aberta. Eu vou lhe dar um emprego que você vai ter mais tempo para cuidar da minha obra. Mas o tempo de vender a loja era aquele que o Senhor tinha me determinado. Sim. Eu não relutei. Eu procurei o vendedor e Deus abriu a porta dentro de 30 dias. Deus mostrou o comprador dentro de 30 dias. Quando ele falou, eu já estava em stand-by da voz dele. Sim. E disse, é agora que você vai vender. Eu disse, beleza, Senhor, mas o meu emprego? Vou trabalhar como? A fé, ela nos faz tomar algumas atitudes que não são racionais, né? Isso. Aí ele disse, vou abrir a porta para você. Você vai ter mais tempo de trabalhar, mas eu vou abrir a porta para você. Então, primeiro você me obedece, depois eu abro a porta. Eu disse, Jesus, é muita coragem. É crer para ver, né? É muita coragem. E se o emprego não chegar? E se a porta não se abrir? Mas eu pedi confirmações do Senhor. Eu pedi confirmações do Senhor. E eu lembro que eu disse bem assim, Senhor, hoje, se eu não receber a ligação dessa pessoa, eu não vou vender essa loja. Aí eu lembro que nesse dia, eu pedi prova a Deus, né? Nesse dia, no final da tarde, eu lembro que eu escrevi, se for de Deus, a venda dessa loja, eu já estava prestes a vender, o telefone vai tocar. Então, se o telefone vai tocar e a loja vai ser vendida, Deus vai abrir a porta. Então, naquela tarde, o telefone tocou e me garantiu da porta do emprego. Mas Deus não falou se o emprego era amanhã ou depois. Eu precisei confiar. E o Senhor disse, venda que eu estou no negócio. E minha gente, passou 6 meses para eu começar. Esperando, sem trabalhar. Sem trabalhar. Mas Deus não deixou faltar nada. Deus supriu todas as necessidades. Você estava trabalhando apenas. Eu estava em casa cuidando dos meninos da casa. Mas eu precisei esperar e confiar. Mas eu nunca pensei. Assim, eu nunca duvidei de que Deus não iria abrir a porta. Ele sempre falava comigo, eu vou lhe dar um trabalho que você vai ter tempo para fazer minha obra. E se cumpriu. Não cumpriu naquele mês, mas em 6 meses o Senhor abriu a porta. E eu trabalho, né? Sou enfermeira. Hoje você trabalha? No hospital do Agreste. E sou muito grata, muito feliz na área que eu estou atuando. E mais ainda com o tempo de fazer a obra de Deus. Isso é gratificante, quando a gente anda sensível à voz de Deus. Porque se fosse pela lógica, eu só tinha vendido a loja quando tivesse com o emprego certo. Quando já estivesse trabalhando. Né? Quando já estivesse trabalhando. Mas isso não aconteceu. Primeiro eu tive que vender, passar os 6 meses da experiência com Deus. Tem muita gente que está nessa expectativa de ter uma decisão séria, né? Que vai modificar muita coisa na sua vida. Mas está temeroso. Esteja sensível à voz de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então Deus
cumpre a palavra dele. Eu precisei confiar e ele cumpriu. Agora, esse desafio de pastorear, né? Porque mesmo mudando para um outro local, mesmo trabalhando no hospital, estava servindo a igreja aqui, né, na Assembleia de Deus. E como se deu esse chamado específico para sair de onde estava, para romper barreiras, para vencer desafios e iniciar um ministério, plantar um ministério? Quais foram as suas experiências? Como estava seu coração? E o que lhe motivou a tomar essa atitude, essa decisão de sair de uma congregação onde você servia para, de fato, iniciar um ministério e pastorear pessoas? Como foi essa experiência na sua vida? Apesar de ter nascido num lar cristão, evangélico, ver meu pai pastoreando na igreja há mais de 20 anos, eu nunca pensei que hoje pudesse pastorear uma igreja, juntamente com você. Na verdade, eu não sou pastora ordenada. Vamos deixar claro aqui, É uma né, meu amor? pastora na prática, né? Eu sou a pastora na prática, É uma praxis mas pastoral. ordenada. Mas eu sei que Deus tem seus planos para mim. Sim. Então, assim, eu nunca pensei, eu quero ter uma igreja, eu quero ter uma igreja. Não, eu nunca pensei, eu nunca nem imaginava, eu acho que você também nunca, né? Mas a gente sonhava em pregar a palavra de Deus. A gente sonhava muito em pregar a palavra, na verdade, em fazer aquilo que Deus colocasse em nossas mãos. Se fosse para pregar, se fosse para ir para a rua evangelizar, se fosse para dirigir um culto, se fosse para cuidar de criança, de jovens, de adulto, se fosse para cantar, estávamos à disposição do Senhor. E Deus confirmou isso nas nossas vidas, na vida dos meus pais sair de um também. conforto de uma igreja estruturada para seguir agora um novo caminho, onde não existia estrutura, você tinha que correr atrás para providenciar tudo isso. Não é Planos fácil, de né? Deus. Não é fácil. Planos de Deus, né? Quando Deus tem planos, Sim. Ele dá a força, Ele dá o impulsionamento. E faz a gente perceber o ambiente que a gente esteja, que não é que esteja talvez confortável, Sim. mas o que Deus tem é sempre maior. Então a gente precisa dar o primeiro passo em obediência à voz de Deus. E já vamos aí para quase 4 anos. Quase 4 anos. E a experiência de ser mãe de 2 filhos pequenos, quando nós iniciamos, né? Em plena pandemia, foi isso, 2021, em plena pandemia, e 2 filhos pequenos trabalhando como enfermeira. Então, como conseguia conciliar essas coisas e como você conseguia manter a sua qualidade enquanto uma serva de Deus, uma obreira do Senhor nesse período? Organização e o desejo. São duas atribuições essenciais, 2 virtudes essenciais que Deus pode conceder ao ser humano, além de tantas outras bênçãos. Mas o ser humano, ele precisa tomar decisões sempre. Então, se eu entendi que o que Deus tem para mim é esse caminho, e eu entendi e entendo, então eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais andar para trás, nem recuar. Se Deus já nos mostrou que o caminho será esse, Sim. eu creio que Ele vai revelar mais coisas daqui para frente, porque Deus sempre é assim, Deus de surpresas. Deus vai revelar muitas coisas ainda, que a minha mente não imagina, nem a sua. Então, assim, Deus já confirmou esse ministério em nossas vidas, Deus já confiou essa obra em nossas mãos, aos nossos cuidados. Então, eu precisei aceitar. E, assim, o desejo de amar a obra do Senhor sempre foi nato, né? O desejo em amar a obra de Deus sempre foi nato. E um Sim. outro fator que eu precisei desenvolver diante de tantas atribuições que eu faço hoje é a organização. Então, a organização, ela dita muito Porque na nossa hoje vida, né? eu sou, primeiro, A gente pergunta como é que você consegue, né? Tanta coisa para fazer. você me acompanha e sabe dos meus corres e sabe que eu não sou de dar para trás, não. Então, assim, primeiro, Sim. eu sou uma filha amada de Deus. Eu tenho convicção do que Deus tem na minha vida, do chamado que Ele tem para mim. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou uma serva de Deus que amo a obra dele. E, primeiramente Deus, né? Amar a Deus e reconhecer que eu sou filha dele. Eu tenho um pai. Aqui na terra, sou sua esposa. Antes de ser a mãe dos meus filhos, eu sou sua esposa.
né? E eu amo você e tô contigo e não abro. Coraçãozinho aqui. E tô contigo e não abro. Mãe dos 2 meninos lindos, maravilhosos, que são promessas de Deus. E dona de casa, cuido da minha casa com muito amor, amo cuidar da minha casa e não abro mão de cuidar da minha casa, dos meus filhos. E sou enfermeira, né? E teóloga? E Como é esse negócio aí de teóloga? teóloga, não faça pergunta difícil. Não, eu só quero saber como é que você conseguiu ser teóloga com todas essas atribuições. Sabe o que é interessante? É que, às vezes, algumas pessoas vêm se aconselhar conosco, né? Aí, pastora, tá muita coisa para fazer, muita coisa, não consigo servir a Deus como eu queria. Aí, Sabe de nada, quando vai inocente. contar, eu olho para ela assim e a gente dá aquele risinho maroto, né? A Oh, pessoa meu Deus, se a gente falar a precisa. nossa vida para esse É, camarada, a pessoa precisa entender que precisa ter organização e Uhum. precisa ter o fator querência, né? Pois é, a Que querência é é o importante. desejo. Que Como é o diz lá no desejo. quartel, vamos querer, vamos querer. Exato, eu aprendi até com vocês isso aí. Então precisa ter o desejo, precisa ter a querência, É o molho, precisa ter o tempero. desejo. Se você tem o desejo de estar na obra de Deus, Deus vai lhe dar oportunidades. Organize a sua vida. Tipo, eu não saio da minha casa hoje sem cuidar da minha, sem antes ter feito alguma coisa na minha casa. Eu não saio da minha casa para ir para a igreja, para servir ao Senhor, deixar a minha casa bagunçada. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Que não tem Eu preciso propósito. organizar a minha casa, deixar Tem que ela ter propósito. organizada para que eu vá para a obra do Senhor e lá eu sirva com, Uhum. com eficiência, com amor, sem peso, sem dito, meu Deus, eu saí, mas eu tô em casa Sim. com um monte de coisa para fazer. Mantenha a casa, acorde mais cedo se for preciso. Acorde mais cedo, arrume sua casa, arrume, ensine seus filhos, cuide dos seus filhos e ame a obra do Senhor. Deus vai dar tempo, Sim. Deus vai dar as oportunidades, mas precisa ter o desejo e a E a organização. organização. E por que você sentiu a necessidade de fazer teologia? O que isso agrega para a sua vida? Estudar teologia, eu comecei a sentir a necessidade, né, quando eu comecei a ministrar na igreja. Uhum. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, de ler, de estudar muito. E eu sempre gostei de estudar. Tu me conheceu, eu estudando. Conheci estudando, continuo conhecendo estudando. Eu sempre gostei de E vamos estudar. morrer velhinho lendo livro na beira da praia, né? Eu sou enfermeira de formação, mas tenho pós em saúde da família, pós em centro Sim. cirúrgico e CME, pós em urgência e emergência. Fiz o meu curso de teologia porque eu tinha necessidade de entregar algo para a igreja com qualidade, com Uhum. profundidade das escrituras. Isso é compromisso e responsabilidade, Exatamente. né? Que a gente tá E fazendo. entregar com excelência. Eu sempre gostei de fazer tudo muito bem feito. Então, se eu estou ministrando, eu preciso. Você sabe que eu passo horas e horas para fazer uma pregação, um esboço. Eu admiro essa mulher, viu? Aí ele Horas para diz: uma pregação. Amor, você já sabe, fique mais tranquila, porque eu tenho o compromisso de estudar muito aquele texto, Uhum. né? E estudar e pregar sobre aquele texto. E eu não quero ser o pregador que lê o texto, mas prega em outro. Não, eu quero ler, aplicar. Toda pregação tem a leitura, a explicação Explicação e a aplicação, aplicação. exatamente. Então Isso é o básico da pregação. eu tinha essa necessidade de entregar sempre o melhor para a igreja do Senhor, né? De estudar o texto e ter um ensinamento para as nossas vidas e servir com excelência. Então nasceu esse desejo de fazer Sim. teologia, né? E hoje também estou fazendo um curso de formação em terapeuta de mulheres, que daqui a Muito pouco, bem. já está aí uma terapeuta de mulheres e mulheres. Então, você descobriu esse seu nicho, que é um grupo de mulheres que você precisa atendê-las, não apenas nas suas necessidades espirituais, mas também na questão de organização mental, né? Comportamental. Né? E como isso agrega para o ministério? Então, a necessidade da teologia, eu já expliquei que foi Sim. realmente entregar algo de mais profundo, né, para a igreja, através das escrituras e do estudo. Mas a questão da terapeuta de mulheres, como a gente atende mulheres também, você fica mais atendendo os homens e eu fico mais naquela parte ali com as mulheres, no atendimento a elas. Então, assim, são histórias
de cada uma única, cada pessoa tem sua história, é muito única, e eu às vezes não sabia como lidar, como Queria direcionar. sempre dar uma resposta teológica, né? Espiritual, Espiritual. uma resposta espiritual, né? Vamos orar, irmã, e é para Deus mudar essa situação. Quando, na verdade, nem sempre é espiritual. Às vezes é comportamental. Às vezes é um Uhum. posicionamento que a precisa ter. Que a pessoa precisa ter. E aí eu fui vendo a necessidade de ajudar essas mulheres mais ainda. E as histórias delas, assim, eram histórias diferentes. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Muitos traumas, né? Muitos Muitos traumas, problemas a serem resolvidos. muitos problemas. Umas histórias assim que eu disse, meu Deus, como é que eu vou ajudar se eu não passei por isso? Como é que eu vou poder dar uma palavra se eu não passei por essa situação? Uhum. Né? Às vezes as pessoas dizem que Deus só usa pessoas que passaram por traumas muito fortes para outras pessoas. Deus só usa assim para outras pessoas e tal. Mas, na verdade, cada pessoa é única. Aí, se fosse assim, o padre não casava ninguém, né? Porque ele não é casado. Então, tem a percepção do problema, sem você Isso. precisar passar pelo Exato. problema, para saber ensinar Isso. E as aí, pessoas. eu tive que ir com as colegas de trabalho, me apresentaram essa formação, né? E eu disse, rapaz, esse negócio aí vai me ajudar muito. Uhum. Vai me ajudar e eu vou ajudar outras mulheres. Eu vou poder ajudar outras mulheres. Então, foi quando eu comecei a fazer esse curso e já estou vendo resultados, né? Quando a gente conversa com algumas mulheres, a gente já tem uma orientação Sim, espiritual e comportamental também. muito bem. A gente precisa diferenciar muito. Nem tudo é demônio, né? Porque as pessoas espiritualizam tudo. Mas, na verdade, algumas coisas são comportamentais. As nossas emoções dominam as nossas vidas, mas não podem dominar. Não devem. As nossas emoções não podem dominar a nossa vida, os Sim. nossos caminhos. Quem tem que dominar a nossa vida é o Senhor, através da minha intimidade espiritual com Ele, mas nunca as minhas emoções. Então, E é isso, é dessa forma que a gente vai ajudando, né? essas abordagens, elas são estratégias para um novo tempo, para a nossa realidade, porque pastoreando a igreja, a gente percebe que existem alguns ministérios, algumas igrejas que dificilmente crescem. E você olha, tem homens de Deus, pastores, pastoras, que são pessoas de Deus. No entanto, a igreja, ela não tem crescido, talvez seja por falta de novas estratégias, de uma busca de um aperfeiçoamento no conhecimento. Eu tiro isso como, por exemplo, lá no bombeiro. Tá? Quando eu me formei, de início, a gente tinha uma forma de combater incêndio, que era praticamente alagar tudo. Abria a mangueira, né, o esguicho e alagava, fazia um tipo de abordagem. Então, passou-se o tempo, mudaram as estratégias, né, agora não se usa tanta água, é menos água, e a gente tem outros equipamentos. Da mesma forma, no ministério. Se a gente se acostumar apenas com as práticas do passado e não se abrir uma nova realidade, não usar novas estratégias, como é que a gente vai fazer com que a igreja cresça, vendo que muitas estão limitadas sem crescer? Como você tem aplicado isso para a sua vida, para o seu ministério? Né? Como você acha que seria uma nova abordagem para os dias de hoje? É. A palavra de Deus, ela é imutável. Do início ao fim, ela permanece. O que muda são as gerações, as pessoas, a mentalidade, a Culturas, né? maturidade, a As cultura, culturas o mudam. regionalismo. Então, assim, alguns comportamentos tradicionais nós não precisamos mais ter. O que nós precisamos preservar é a obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai mudar. Mas, e Sim. também, assim, você está adaptando a igreja à palavra de Deus. Não é isso, você está mudando a igreja, não. Nós precisamos entender que gerações são diferentes, pessoas são diferentes, mas aplicar a palavra de Deus no tempo que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Maravilha. Ela serve para ontem, hoje e amanhã. Então, nós que precisamos buscar estratégias para vivenciar em obediência à palavra de Deus. E não a Bíblia se moldar a nós, à nossa geração. Nós que precisamos nos moldar à palavra de Deus. Então é necessário crescer como E, pessoa, e né? Para entendendo, experimentar um crescimento em relação a resultados. e entendendo que costumes são diferentes de doutrinas. É o que eu estou tentando dizer. A palavra de Deus, a doutrina, o ensino, doutrina e Uhum. ensino, ela permanece o mesmo, sempre foi o mesmo. O que era pecado continua sendo pecado. Agora, os costumes
que mesmo que eles mudem de gerações e gerações, mas nós precisamos avaliar aquele costume. O que é que a Bíblia fala em relação a este costume? Né? Como tem aquela prática lá de Paulo ensinando em uma de suas cartas, dizendo que as mulheres são proibidas de falar. Elas perguntam aos seus maridos em casa, porque não é bom falar no meio As mulheres permaneçam em igreja, silêncio. em silêncio. Como é que se aplica esse texto para os dias de hoje? Porque se era para as mulheres ficarem em silêncio à época, porque as mulheres falam hoje. Ah, pois é. Eu não estaria nem Questão aqui. cultural, né? Eu não estaria nem aqui. Confirmando aquilo que você já está explicando em relação à cultura da época. Que mulheres não tinham a possibilidade de estudar. Então, elas não tinham acesso ao ensino, ao conhecimento. Então, muitas acabavam perguntando no momento do culto. Por isso que Paulo disse, as mulheres não falem, perguntem aos seus maridos em casa. Então, com essa mudança, com acesso maior à cultura, ao conhecimento, a estratégias novas, então, você vê que a doutrina, ela não muda. No entanto, a aplicação, ela foi uma aplicação cultural. À época não era permitido por conta desses problemas. Mas hoje, com acesso ao conhecimento, tá aí as mulheres falando, pastoreando. Desenvolvendo, né? O seu chamado. Para a glória de Deus. Pois é. Então, em relação a tudo isso que você tem feito na obra do Senhor, esse seu foco em mulheres e a obra que tem desenvolvido. Inclusive, Deus abriu a porta, né, para você trabalhar em um hospital, centro cirúrgico, e agora você realizou um evento evangelístico dentro do hospital. Como é essa porta que se abre assim? Porque é um ambiente um pouco restrito, né? Você não tem muito acesso. Então, como isso se deu na sua vida? Esse desejo de fazer esse evangelismo em hospital? É Deus que nos dá o desejo, né? Deus que nos incomoda para fazer algo para a glória dele. Continuar fazendo a obra dele. Então, assim, eu estava ali naquele hospital e, às vezes, como eu fico restrita ao centro cirúrgico, mas algumas vezes eu precisava sair para ir no hospital, eu via a necessidade daquelas pessoas, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. E Deus começava a me inquietar nas madrugadas. E já tem uns meses que Deus vem falando comigo que eu tenho que pregar a palavra de Deus dentro do hospital. E eu dizia, Senhor, eu não quero não, eu já tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa da obra do Senhor, já tenho tanto serviço. Senhor, eu estou muito bem engajada, tá maravilhoso minha vida, eu tô cuidando dos meus filhos, da minha casa, da igreja, do meu esposo, tal. Aí disse, não, você vai ter um projeto para você. A gente nunca entende, né, qual o propósito de Deus. E aí, uma madrugada, o Senhor falou comigo, pegue o papel e a caneta. Eu disse, não, Senhor, eu quero dormir. Pegue o papel e a caneta. Senhor, eu tô com sono, eu tô cansada, eu quero dormir. O Senhor disse, pega o papel e a caneta que eu vou lhe dar um projeto. E aí eu peguei o papel e a caneta, peguei o meu livro que eu tenho, a minha agenda. Peguei a minha agenda, peguei a caneta e eu comecei a escrever um projeto. Inclusive, ele tá até aqui. Um projeto que eu precisei fazer em PDF, fiz ele em PDF, né? Salvei ele em PDF. E aí o Senhor me deu o objetivo, Deus me deu a estratégia, Deus me deu qual era o percurso que eu iria fazer naquele hospital. Isso é organização, né? Isso, Às vezes Deus dá umas revelações a gente não coloca no papel. Aí esquece. Aí Deus falou tudo muito certinho, assim, a quantidade de voluntários que precisava ser, os objetivos desse projeto, a regularidade desse projeto e a capacitação das pessoas que iriam para o projeto. Então, como fazer a capacitação das pessoas, né? A orientação naquele ambiente. Então, depois de tudo escrito, o Senhor disse, agora mande para a direção e eu estarei com você. E a direção não se hesitou em abrir a porta. A direção, ela me apoiou o tempo todo. E eu sou muito grata aos diretores, ao hospital, pela porta que se permitiu abrir. Que há muito tempo não se fazia. O evangelismo nos hospitais, né? E nós percorremos todas as enfermarias do hospital, levando a palavra, cantamos, pregamos, oramos, vidas foram tocadas e abençoadas. Então, isso fez muita diferença. Fez muita diferença na vida daquelas pessoas. E o objetivo sempre serão almas. O objetivo de um verdadeiro servo de Deus, ele não visa coisas, mas ele visa pessoas, almas, para o reino de Deus. E quando aquelas pessoas que estavam ali não podiam ir para a igreja, porque lá tinha pessoas não crentes, pessoas crentes, mas não podiam porque estavam hospitalizadas. Mas Deus inquietou e disse, a igreja vai até o hospital. E nós fomos.
E foi uma bênção. Que bênção. Então, Certo. estamos chegando já no finalzinho. Eu queria 2 palavras de encorajamento sua, por gentileza. Uma a pastores, para que eles possam desenvolver seu ministério, buscar aperfeiçoamento, conhecimento. E outro, encorajamento às mulheres, para que elas se despertem e busquem se livrar dos seus traumas, suas dores da maneira correta. Então, gostaria que você, por gentileza, passasse esse encorajamento aos pastores e às mulheres. Seria muito interessante para a gente ver. Vamos lá, aos pastores, né? Se vocês têm convicção, vamos lá, aos pastores, tenham a convicção do chamado de Deus para a vida de vocês. Tenham a certeza de que vocês nasceram para esse serviço. Peçam a Deus revelação, confirmação. Tendo essa confirmação, vão até o fim. Não desistam, não olhe para trás. Não dê passo para trás, não recue. Apenas avancem. Se capacitem. Procurem fazer a obra de Deus com excelência. Não com opressão, mas com amor. Não castigando, mas com amor. Porque quanto mais a gente entende a palavra de Deus, mais amor as pessoas a gente vai ter. Quanto mais mergulhar nas Escrituras, mais a gente vai poder amar as pessoas e tratá-las como filhos de Deus, como irmãos. Então, continue no chamado que Deus, no propósito que Deus tem para vocês. E não desistam. Serão muitos desafios, mas se Deus confirmou, não há por que voltar atrás. E mantenham-se em obediência e, sobretudo, sensíveis à voz de Deus. Porque Ele vai dar a direção, Ele vai dar a estratégia, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar tudo. E esse chamado você vai conseguir levar com muita leveza, apesar das aflições que a gente passa. Mas Deus vai dar leveza no chamado que Ele nos dá. Não será um caminho fácil, não estou dizendo isso. Mas Ele vai tirar o nosso peso, o nosso fardo, o jugo, e Ele vai caminhar conosco nessa caminhada. Bem, e a segunda orientação e encorajamento às mulheres. Mulheres, amem a Deus sobre todas as coisas. Amem a Deus mais do que qualquer coisa ou pessoa. Se nós amarmos ao Senhor sobre tudo, Ele vai guardar o nosso coração, a nossa alma. Vai guardar o nosso coração de se envolver com pessoas estar em lugares que nos trazem tristeza. Se nós amarmos ao Senhor, Ele vai revelar a vontade dEle para as nossas vidas. Porque nós precisamos de estar atentas à voz do Senhor Jesus, à sensibilidade da voz de Deus. Estar atenta a Ele. Ele vai nos dar... ouvindo a voz de Deus, Deus nos vai dar organização. Deus vai nos dar tempo. Deus vai nos dar encorajamento, força para levantar todas as manhãs e cuidar de tudo que estiver aos nossos cuidados. É isso. Maravilha. Palavra de edificação, pastores, mulheres, recebam essa palavra em nome de Jesus. Quero agradecer essa amada, né, essa entrevistada que, quando terminar a entrevista, continuarei com ela, então é um privilégio muito grande. Então, terapeuta, terapeuta de mulheres, teóloga, enfermeira, pós e um monte de coisa que ela falou aí. Coisa linda de Jesus. Deus continue te abençoando. Tudo isso, meu amor, eu devo também a você, Obrigado. Que tem me apoiado, né? Toda essa construção ao longo da vida que nós tivemos é porque nós apoiamos um ao outro. Então, Amém. Vamos continuar assim, apoiando um ao outro, de mão dadas, vamos até o fim. Amém. Muito obrigado por cada palavra. Ele vai chorar, gestante. Antes de chorar, vamos fazer aquela oração. Não, eu sempre peço para os meus entrevistados terminarem com uma oração e dizer que se você deseja ouvi-la melhor, né, mais e mais vezes, nós convidamos você a participar dos nossos cultos. Quinta-feira agora ela vai estar pregando. Então vai estar ministrando a palavra na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca, que fica aqui na rua Bela Vista 458, no bairro Brasília. Você está convidado. Quintas, às 19 horas e domingo às 18 horas. Vai ser bênção dos céus para a sua vida. Ok? Então, assista esse episódio completo e veja aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, que são coisas maravilhosas. Vamos orar? Em nome de Jesus? Meninos, muito obrigada.
Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E vamos orar, né, amor? Pode orar em nome de Jesus. Pai querido e grande, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, por essa porta que se abriu, Senhor, para que nós pudéssemos falar do teu amor, Amém, falar da Jesus. salvação que só há em Cristo Jesus. Senhor, te louvamos pelo privilégio de estar aqui, que o Senhor continue abençoando, Senhor, este projeto, todos aqueles que estão envolvidos. Amém. Senhor, continue abençoando nossa casa, nossa família, nossos filhos, a tua obra, Senhor. Obrigado por ter confiado a nós, a tua igreja, Senhor. Porque nós sabemos do compromisso, da responsabilidade que é estar Amém, pastoreando e Jesus. guiando Glória a este Deus. povo, Senhor. Mas nós estamos aqui à disposição do Senhor, crendo que é o Senhor que nos capacita, crendo que é o Senhor que nos prepara. E muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de falar do teu amor, do que o Senhor tem feito em nossas vidas e que muitas coisas irão acontecer ainda, Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa o pastor Klaus, a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério Arapiraca, todos os cristãos evangélicos desta cidade, deste país. Abençoa todo este povo, cristãos ou não, abençoa toda esta cidade, todo o povo, Senhor, que reside aqui. Nós declaramos que esta cidade é do Senhor Jesus. Amém. Nós Glória a declaramos Deus. que Arapiraca é do Senhor Em nome de Jesus. Jesus. Queira um inimigo ou não, Arapiraca é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Até o próximo episódio. E desperta Arapiraca. Até mais. Amém.